Isso aí, mais uma live aí, mais um assunto interessante para a gente poder explorar aqui nas nossas lives. Então é isso aí, gente, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Já nem sei, acho que foram 59. Nossa, completo hoje 59 lives. Super animada aí para nossa semana. A gente vai ter também, vamos ver, amanhã a gente vai ter literatura infantil e a gente também teve, ou a nossa última live foi com o Janildo. A gente estava falando aí sobre fazer passeios, passeador de cachorro, de cães. A gente também teve a questão de ser adestrador, compartilhou aí com a gente várias informações. E o Agility, então quem perdeu pode conferir, tá lá na minha página, no meu IGTV. A gente fez 1h30 de live, ó, foi uma das mais longas, foi uma das mais longas que eu já tive aqui nas minhas lives, então foi muito bacana, me diverti. E tô aí trabalhando na próxima semana em alguns outros temas. Quem tiver tema pode trazer aí, que eu vou tentar convidar pra gente bater um papo aqui, né, na nossa live. E hoje o nosso tema, né, a gente vai falar sobre envelhecimento. Foi até curioso, porque a Carol Ruiz, que vai estar aí na nossa live, ela deve estar se juntando aí daqui a pouco. A gente acabaram trazendo o tema e a gente falou, pô, pode ser interessante esse tema, mas no primeiro momento eu falei, o que é uma gerontóloga, né? Então foi curioso ali poder estudar mais sobre esse tema. Ela deve estar entrando, se juntando aí daqui a pouco, para poder compartilhar com a gente, contar toda a sua história, o seu projeto, também essa casa onde ficam os idosos, fica ali em Botafogo. Então acho que vai ser bem interessante aprender mais sobre esse universo, né? Tem tanta gente aí hoje precisando e tem muita gente que confunde, né? Essa questão do idoso, o asilo, e ela tem um projeto bem diferente. É bem interessante aqui no Rio de Janeiro e até onde eu sei não tem outros como esse. Então tem muita gente que pode ficar interessada, que parece ser um clube aí pros idosos. Então vamos ver se daqui a pouco ela tá entrando, se juntando aí na live. Já falei que eu ia abrir. A gente fez vários testes hoje, a câmera dela não estava funcionando, mas finalmente funcionou. Ela tá na área aí. Vamos ver se agora vai dar certo, né, Carol? Vamos lá, vamos lá. Já te convidei, vamos ver se você consegue entrar aí na live, que dê tudo certo. Cada live é uma nova história, um novo desafio. Vamos lá, câmera, ação, entra! Tá aqui aguardando. 1, 2, 3 e câmera, ação. Eu fico ansiosa. Conseguimos! Algumas pessoas Tá me vendo, né? os nossos desafios de hoje, né? Pois é, verdade. Foi desafiador. Mas é bom quando é assim, dá um gostinho diferente, né? Já entra numa vibe aí de vamos lá, vai dar. Bom, foi uma que teve um final feliz, por enquanto tudo certo, mas vários desafios e tô feliz que deu certo aí. Conseguimos fazer a câmera aí funcionar, né? Nossa, quem acompanhou a gente aí viu vários testes, né? Nada. Alguns a gente vai dando um monte de risada, esse não dá certo, esse dá certo, esse não tá funcionando. Então, eu fico feliz aí Nossa, é que verdade. final feliz, por enquanto, tudo certo. Quero super te agradecer aí, Carol, por ter, vamos dizer, aceitou participar da minha live aí do Quem Faz o Rio, e sem dúvida aí seu projeto é muito bacana e acho que você tem que compartilhar e contar tudo aí pra gente. Muito obrigada. Quem tem que agradecer sou eu. Para mim é um prazer, assim, falar sobre envelhecimento retrata a minha vida profissional, né? A minha vida pessoal também. E para mim é um prazer falar sobre esse projeto, sobre a minha vida, sobre mim. Eu que tenho que te agradecer. Então, Carolina Ruiz, trabalhar com envelhecimento é Ruiz. Ruiz, é a sua paixão, é isso aí. Então, me Isso conta aí, aí. você nasceu no Rio de Janeiro, você já gostava dos velhinhos desde criança, já ficava com o vovô, com a vovó? Então, sou uma menina sortuda. Eu nasci em Niterói, né? Eu sou niteroense. E assim, sou tanto
por parte de pai quanto por parte de mãe, minha família é muito grande. Então, eu tive a sorte de ter 3 avós. Eu sempre falei isso, assim, porque eu tive uma tia que não tinha filhos e que meio que adotava minha mãe, assim, adotou minha mãe como filha e a mim como neta, né? Eu sou filha única. Ah, Então, uma das minhas avós, olha que felicidade, com 99 anos é viva ainda, eu tenho esse prazer na minha vida. que bom! E assim, convivi sempre, vim de uma família que sempre conviveu com os seus idosos, né? Então, eu acho que isso também trouxe um traço, foi fundamental nesse meu traço de personalidade, entendeu? Porque tudo quando a gente vive na infância fica muito, muito gravado, né? Assim, as experiências na infância são muito importantes aí para o que a gente vai levar de carga aí para a vida, né, Renata? Então, meu avô, por exemplo, por parte de pai, ele foi à guerra. Então, assim, era muito, muito legal. Ele hoje já é falecido, esposo dessa minha avó que é viva até hoje. E a gente ia para casa dele, e assim, ele sentava na mesa e todos os filhos e netos sentavam, e aí as cadeiras acabavam, a gente ia sentando no chão, e ele ia contando aquelas histórias que, por mais que a gente já tivesse ouvido, a gente queria ouvir de novo, sabe? Vô, conta aquela, e aqui a gente já sabia de cor, mas era gostoso só pelo ato de estar ali compartilhando, vivenciando aquela questão ali familiar, né? E por parte de mãe, a mesma coisa, assim. Minha mãe também conviveu muito com os avós e eu com os meus avós. Então, eu acho que é isso, né? Minha paixão vem daí também, entendeu? Eu também, até você falando isso, estava relembrando agora que a gente ia muito lá pro Aras com meu avô, ele juntava todos os netos, nossa, ficava aquela bagunça, o pessoal lá, também na casa do meu outro avô, da minha avó, o Natal também juntando todo mundo, então isso é bem legal, né? Que você vai conseguindo Não, e se juntar toda a você, família. e se a gente parar para pensar, assim, se a gente for buscar aí na nossa memória remota, né, da nossa infância, são momentos muito especiais, né? Assim, momentos que a gente vive com os nossos avós são muito ímpares na nossa vida, né? Assim, trazem sensações muito gostosas, né? Assim, não é parecido com nada, né, do que a gente viveu com outras pessoas da nossa família, né? Assim, os avós realmente eles têm um papel muito fundamental, assim. E hoje eu tenho 2 filhos, e tento, assim, fazer eles vivenciarem o máximo possível que eles possam, sabe? Com pessoas idosas, com a minha avó também, que eles têm o maior carinho, chamam de Bisa, e é uma delícia isso, né? Essa oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade, né? Agora eu até tô me segurando aqui para não ficar emocionada, porque é engraçado, a gente tá falando de avô, de avó, e hoje eu vi uma. Hoje deu um ano que minha avó de coração faleceu. E é muito estranho, porque como a gente não tá muito próxima, assim, ela morava em São Paulo e tudo, para mim ela não faleceu, porque ela é como se ela ainda estivesse lá. E aí o filho dela que eu tenho contato colocou que deu um ano que ela ia faleceu e tudo, então é até estranho, né? Porque foi uma avó de consideração que entrou na minha vida tarde e que, nossa, eu amava ela. E aí, então, é até difícil agora, eu nem vou falar muito para não ficar emocionada aí. E é muito Não, mas legal. esses assuntos sempre emocionam muito. E é importante emocionar, entendeu? Porque quando emociona, a gente transporta isso para um lugar assim que vai transformar também as nossas atitudes, sabe? Assim, vai fazer com que a gente pense em como agir com o próximo, enfim. Então, isso é importante que toque, sabe? É. Isso é muito legal. E é curioso também, porque a minha avó, ela tá vendo os bisnetos, né? Eu não sou nem casada nem com filho. Então, assim, se eu tiver um filho, eu já tô no lucro, né? Hoje em dia. Então, hoje em dia as famílias vivenciam esse desafio, né, Renata? Assim, tem menos pessoas nascendo, mais pessoas envelhecendo, né? Uhum. E aí, assim, a gente vive essa construção, assim, dessa inversão etária, né? A pirâmide aí está invertendo, né? Daqui a algum tempo a gente vai ter mais idosos do que gente jovens. Por isso aí essa necessidade da gente falar tanto sobre o envelhecimento, da gente entender esses processos, todas as suas nuances, né? Que é o que a gente vai enfrentar, né? A gente precisa enfrentar. Todo mundo envelhece, não é uma questão de escolha, né? É. Um caminho natural da vida mesmo, né? Então, é aceitar ou aceitar. É legal, que é um mercado, querendo ou não,
tá crescendo, né? E eu até Exatamente. esqueci de comentar. Quando eu faço minhas lives, normalmente eu gosto de escolher alguma coisa relacionada ao tema da live. Então, quando eu fiz agora com o Janildo sobre adestrar cães e tudo, eu botei um ossinho Ah, eu aqui. acompanho. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com uma live sobre envelhecimento? Eu falei, cara, a última coisa que eu vou fazer é um cabelinho branco, né? E aí, hoje, eu fiquei sabendo que abriu o cabeleireiro aqui do lado, aqui de baixo. Eu falei, bom, depois de 4 meses, quer saber? Eu vou fazer a unha. Então, isso é para as mulheres. Aí todo mundo vai, se cuida, se arruma, põe uma maquiagem, põe até perfume se for para ficar em casa. Então, foi minha homenagem aí para essas mulheres se cuidarem mesmo, ficando mais velhas, né? É E isso aí. se manter aí jovem. E me conta, você sempre trabalhou com isso? Então, sempre, assim, na verdade, quando eu comecei a minha vida, né, assim, educacional, eu fiz pedagogia, porque eu sou louca por criança também, né, assim, eu gosto dos Nos extremos. extremos. Então, assim, só que aí a vida acabou me levando profissionalmente para o lado dos adultos, né? E aí, nos hospitais que eu acabei caindo, são hospitais que atendem clinicamente muitos pacientes idosos. E já que eu já tinha essa tendência, né, assim, do gostar do idoso, eu acabei juntando o útil ao agradável. Então, eu nunca trabalhei, na verdade, assim, só na minha fase acadêmica, que eu fui bolsista, professora e tal, mas, assim, isso foi irrelevante em relação ao tempo profissional. E eu tudo, então, foi caminhando para a parte mesmo de pessoas idosas. Eu sou fonoaudióloga de formação e, e aí sempre trabalhei com idoso, neurológico, tudo isso, né? Num outro olhar, né? Assim, hoje eu atuo das duas formas, assim, eu tenho a Avance Centro-Dia e também a Avance Fonoaudiologia. Ah, então mantém as duas. Então, isso, mantenho as duas e assim, tanto de um lado quanto de outro, meu maior público, até na Avance Fono, também são pessoas idosas, né? Até curioso, na Fono tem várias frentes, realmente, né? Porque a gente entrevistou uma Fono aqui, mas o foco era mais essa questão de dublagem, cantores, então tem realmente várias frentes. E com relação à Avance, como é que surgiu essa ideia específica? Quanto tempo tem? Então, a gente fez um ano, dia 1º de abril, sem mentiras, né? Mas dia 1º de abril a gente fez um ano. E essa ideia, ela, na verdade, eu acho que ela sempre esteve dentro de mim. Com a minha história de vida aí que eu te falei, né? Eu cresci com uma responsabilidade minha interna muito grande do cuidar. Eu soube, né, pela minha mãe, que ela ajudava a minha avó a cuidar da mãe dela. A minha mãe cuidou da minha avó e eu ajudei a minha mãe a cuidar da minha avó. E eu me sinto, né? Não digo uma obrigação, porque realmente não é uma obrigação, mas eu acho que é o meu caminho, né, do cuidar. Só que eu sou uma pessoa que trabalho, sou autônoma e sempre, né, a gente tem que buscar o nosso espaço. E eu sempre tive essa preocupação de tipo, caramba, e filha única, né? Filha única, porque você não tem com quem dividir. Nem mesmo que não seja assim a questão prática da coisa, você não tem nem com quem dividir a ideia, né? Então eu sempre tive isso muito assim dentro de mim, tipo, meus pais vão envelhecer, eu vou ter que continuar trabalhando, eu vou cuidar, o que eu vou fazer. E assim, Renata, a minha vivência como reabilitadora, porque a fonoaudiologia ela se enquadra na reabilitação, né? Ou seja, quando a gente trabalha com sequelas, né? Assim, com o que ficou de ruim. Então a gente tenta reverter isso, né? A gente trabalha com muita esperança, com muito apego, né? E com aquelas pessoas que já ficaram com determinadas limitações. Então eu pude vivenciar na minha prática exatamente a dificuldade que é esse processo, né? E as interfaces que o envelhecimento trazem. Porque você pode envelhecer bem, mas amanhã você pode acontecer alguma coisa com você
enfim, você ficar dependente de alguém, e como as famílias se desestruturam, e como tudo é muito... E as famílias ficam mais doentes do que o próprio doente, vamos dizer assim, né? Aham. Eu, como reabilitadora, é diferente do médico, né? Que, assim, a pessoa vai no médico uma vez por mês, uma vez por semana, quando uma fase Isso. mais aguda, enfim... Agora, a reabilitação não. Eu tive pacientes que eu atendi anos, trabalhando todos os dias, sabe? 3 vezes na semana. Então, a gente faz parte daquilo ali, a gente vivencia o dia a dia das pessoas. E isso, assim, me fazia perceber o quanto de peso que, às vezes, aquele idoso, né? Depois de oferecer tanto, de se doar tanto, de ter trazido Precisa de tantas volta. coisas boas, ele se transformava num problema, Aham. né? E, enfim, convivendo com isso tudo, eu fui trabalhando os meus pensamentos e associado com as minhas preocupações inatas mesmo, sabe? Inatas minhas. É, eu sempre tive isso. E aí, tive a sorte de casar com uma pessoa que também é um cuidador nato, assim, sabe? O meu marido, ele é muito família também. E a gente conversando num passeio na Espanha, falando sobre, sabe, como seria bom quando os nossos pais tivessem já um declínio funcional, já não conseguissem mais ser tão independentes, né? Que a gente pudesse oferecer qualidade de vida associado ao cuidado assistencial também. Porque às vezes a gente coloca, né, assim, cuidadores, a gente se preocupa primeiro. O primeiro cuidado que chama muita atenção e que preocupa demais, que você precisa resolver, é o cuidado da assistência, né? Meu pai precisa de alguém para ajudar no banho, para estar limpo, para dar alimentação, para estar alimentado, hidratado. Mas aí depois vem a segunda e a terceira preocupação. Meu pai está limpo, está hidratado, está alimentado, mas está sozinho, está triste, está sem socialização, sem vida, né? E às vezes é E uma isso eu também bola, né? vivenciava muito. É, porque uma coisa É uma bola leva de a outra, impacta a neve. outra, né? E aí, de repente, cresce. Ao invés de diminuir, aumenta. Exatamente, exatamente, era uma bola de neve. Então, e aí assim, a gente conversando, tivemos aí, né, veio assim, enfim, eu acho que nada por acaso na vida, não posso acreditar que seja, né? E aí a gente teve a ideia de, tipo, poxa, podia ter um lugar assim, fomos pesquisar e descobrimos que lá onde nós estávamos, um pouco mais ao norte, tinha uma coisa chamada Centro-Dia, Na sabe? E o que Espanha, que é né? isso? E vamos na Espanha, exatamente. Vamos visitar e a gente ficou encantado com o conceito. E quando a gente voltou para o Brasil, começou a pesquisar, eu já queria também ter alguma coisa paralela à fonoaudiologia, e sempre foi uma vontade minha também. E aí a gente descobriu também, para minha surpresa, porque assim, há anos trabalhando com idosos também não sabia, que tinha também em São Paulo. Fomos nós para São Paulo, ficamos lá uma semana, visitamos centros dias, conhecemos assim das maravilhas ao terror total, né? Assim, porque você tem uma série de, né? E aí você começa a pincelar o que você quer, mas sobretudo o que você não quer. E aí a gente, não, é isso que eu quero, vamos colocar isso para frente. É um projeto, obviamente, profissional, mas também de vida, né? Porque assim, você mistura tudo isso. E aí a gente trouxe a ideia para o Rio, né? Mas seus pais moram aqui, Pesquisamos aqui então, no... né? Sim, meus pais moram em Niterói. Aham. Isso, aqui no Rio, em Niterói. E aí foi dessa maneira, entendeu? E resolvemos, começamos a tocar o projeto para frente, a estudar, e eu fui fazer então uma especialização de gerontologia para me aperfeiçoar mais. Começamos a procurar o local, fomos ver sobre várias questões burocráticas, tudo isso, né? E E, e, botamos para frente. e aí seu marido, então, parou de trabalhar com o que trabalhava e foi te ajudar. Isso, por um tempo ele ficou paralelo, e aí depois ele parou mesmo e começou a me ajudar, e hoje em dia a gente vive desse projeto também, né? Assim, divide muito tempo. Eu costumo dizer que é meu terceiro filho, entendeu? A diferença de tempo entre o meu segundo filho para o primeiro é a mesma diferença de tempo da avanço para o segundo, entendeu? Então, são os meus 3 filhos. Legal. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aqui, tá bom? Ao longo aqui nos comentários, aí a gente vai lendo, vai respondendo, eu vou anotando aqui e tudo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta. E foi o primeiro desses no Rio de Janeiro?
Então, a gente procurou bastante coisa, né, em relação a isso. O que a gente vê muito é o seguinte, uma mistura muito de conceito, né? Existem instituições de longa permanência que fazem também centros-dia, né? Aqui você pode levar o idoso passa o dia e volta para casa, mas aí se mistura, né, o conceito daquelas pessoas que estão lá morando, que são residentes, também daquelas e das pessoas que estão ali só mesmo buscando uma socialização ou um cuidado diurno, né? Então, na verdade, só para entender aqui, o de vocês funciona só durante o dia. Então, e é de segunda a Só domingo? durante o dia. Não, de segunda a sexta. Final de semana a gente não funciona. Não funciona, pelo menos por enquanto. Quem sabe? E aí, qual é a ideia? O filho... Aliás, quem te contrata mais? São os filhos? Então, a gente tem, na verdade, duas linhas aí de pessoas que... Dois perfis de pessoas que procuram, né? Que nos procuram. A gente trabalha com idosos dependentes, cognitivamente e fisicamente, né? E independentes, né? Então, a gente tem os dependentes e que já não têm determinada autonomia e os independentes e autônomos. Então, assim, quando o idoso vem procurar a gente, quando ele próprio, né, busca avance, ele vem procurando socialização. Ele quer um local que ele possa fazer amizades, que ele possa fazer atividades e, enfim, assim, ele busca coisas para o seu dia a dia, né, para trazer qualidade de vida para o seu dia a dia. Ele está procurando vida, procurando amigos. Então, esse é o perfil das pessoas, do idoso que procura a gente. Aí esses idosos, geralmente, procurar, né? Porque... Muito, e eles passam períodos com a gente, né? Às vezes passam a parte da manhã ou a parte da tarde, ou vão lá, fazem uma oficina pontual e voltam, não ficam grandes períodos de tempo na Avance. Quando a família vem procurar a gente já sabe que é um perfil de idoso que é dependente, né, e já tem algum tipo de declínio cognitivo. Então, é aquela família que já precisa se preocupar com um cuidado mais efetivo, assistencial do idoso. O pai não pode mais ficar em casa sozinho, o pai está entristecido ou deprimido, mas, enfim, não consegue sair mais, não tem autonomia ou não tem mais independência para fazer suas atividades e buscar, precisa sempre de alguém. Então, eles buscam a Avance, ao invés de colocar, de repente, um cuidador só em casa, entendeu? Para ficar com eles, né? É legal que o fato dele estar saindo de casa e fazendo essas atividades já estimula outras coisas do que ficar só com o cuidador, né? Porque o cuidador faz tudo, ele fica sentado vendo televisão. E aí ali não, né? Sem dúvida, o sair de casa, né, o se manter, é o que dá a sensação de se manter vivo, né? Eu faço parte de uma sociedade, tenho vida, né? Então isso é muito importante para você oferecer a sensação de pertencimento para o idoso. Porque quando o idoso ele não se sente pertencente de lugar nenhum, isso vai deprimindo, né? Isso é muito ruim para ele, porque você imagina, você envelhece, você tem uma série de desafios, você já não enxerga como enxergava, você já não anda tão rapidamente quanto você andava, você já não consegue ter autonomia para ir no banco, muitas vezes para escolher o que você vai fazer com o seu dinheiro, e de repente você também não tem um grupo, né, qual é o seu lugar no mundo? Né, então aí começa... e aí começa vindo começa vindo aqueles sentimentos, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou vivendo? E essas situações, né? Então, é muito importante você fazer esse movimento de tirar o idoso de dentro de casa. Porque por mais que você ofereça atividades para ele dentro da casa dele, não, meu pai, ele é super bem cuidado, ele tem uma cuidadora que é ótima, ele faz musicoterapia, ele faz estimulação cognitiva, ele faz isso, ele faz aquilo, mas todo mundo, fisioterapia, mas todo mundo vai lá. Então, Renato, assim, são sempre as mesmas cores, sempre os mesmos cheiros, sempre as mesmas vozes, sempre as mesmas luzes, sabe? E aí, né? Então, assim, por melhor que você tenha, pelo melhor profissional, o melhor cuidador que você ali tenha para cuidar do seu pai, ele não consegue dar conta de tudo, né? Assim, não tem como. A gente não tem assunto
24 horas por dia, 12 horas por dia com uma pessoa que está ali do lado da gente, se a gente não vivenciar outras coisas, né? E assim, quanto mais você estimula a autonomia do idoso, mais você também beneficia esse cuidador, né? Porque assim, quanto mais o idoso dependente, quanto mais o idoso improdutivo, quanto mais o idoso deprimido, mais a família vai ser prejudicada, mais o cuidador vai ser prejudicado, né? Assim, tanto fisicamente quanto psicologicamente também, né? Então é extremamente importante você tirar e estimular a socialização. A gente sabe hoje em dia que socialização é um indicador de qualidade de vida, sabe, para o idoso. E depressão, ela, a princípio, ela é uma doença psicológica, mas depois ela se transforma numa doença física também, né? Clínica, metabólica. Então, você tem transformações aí complicadas nesse processo. E eu acho muito legal, à medida que você vai ficando mais velho, você seguir tocando as coisas que você gosta. Então, eu trabalho com turismo. Eu tive aqui 2 casais, 68 anos, me pediram, Renata, a gente quer fazer a trilha do maior pico do Rio de Janeiro. Aí, na verdade, a gente conseguiu fazer o segundo, que era aqui o Pico da Tijuca, e foram lá, os 4 subiram. Teve uma senhora de 94 anos que queria conhecer o sítio Burle Marx, minha cliente mais idosa, a gente foi. Teve uma outra também que foi no Carnaval Experience, botou fantasia, ficou lá dançando, sabe? Então você vê que aqueles idosos têm vida, sabe? Eles gostam, eles se divertem, eles curtem a vida, sabe? Não fica aquele negócio morto. Fizeram uma pergunta aqui sobre as atividades, que a gente já vai falar sobre as atividades. Só antes, ajuda a esclarecer um pouco, que devem fazer confusão sobre casa de repouso, instituição de longa permanência, asilo. O que são essas coisas e o que diferencia do seu? São definições muito delicadas, né? Assim, que às vezes, na prática, tudo se mistura muito. Quando você pega a teoria mesmo do conceito, que na verdade na prática você não encontra isso, o asilo, ele é uma instituição de moradia, só que governamental, né? Assim, é o governo que sustenta. Ela não pode ser particular, tá? A casa de repouso, a diferença da casa de repouso para a ILPI, ambas são moradias de idosos, né? Então, os idosos residem. Só que na casa de repouso, o responsável técnico necessita ser um médico, precisa ser um médico, tá? É a única diferença. E LPI, qualquer profissional que tenha 3º grau, né? Que seja, enfim. Então, pode ser responsável técnico de uma ILPI. E o centro-dia, ninguém dorme no centro-dia. Nós não somos residência, e isso é importante frisar. Nós somos um centro de socialização e cuidado assistencial diurno. Então, a gente funciona de 8h30 às 6h30. E aí, durante esse período, a gente oferece toda a assistência que o idoso precisa. Seja cuidado da troca, do levar ao banheiro, do deambular, né, do andar, um cuidado cognitivo, o cuidado nutricional, a alimentação. Quando o idoso entra, ele passa por uma avaliação onde a gente vai conseguir ver o nível de fragilidade e déficit que ele tem, tanto cognitivo, motor, e isso vai traçar uma linha de cuidado, tá? E então ele vai receber tudo isso durante o dia. E aí, associado a isso, aos cuidados assistenciais, também agregado tem a questão da socialização, ele está convivendo e fazendo atividades. Ou tem a questão também da alimentação, né? Nem todos podem comer a mesma coisa, tem os medicamentos, né? Deve ter tudo isso também, não? A gente tem uma nutricionista responsável na casa que faz uma entrevista e todas as peculiaridades, todas as individualidades são preservadas e precisam ser, né? A gente está lidando com vidas, isso é importante, né? A questão da restrição hídrica, às vezes é um diabético, tem a questão do medicamento, que às vezes não pode ser dado com alimento, enfim, tudo isso, né? Legal. Então, tudo isso é respeitado. Uhum. E me conta, conta pra gente, né? Tem um monte de gente aí. Onde é que fica a casa e como é que foi o processo para encontrar essa casa? Enquanto você começa a contar aí, eu vou abrir umas fotinhas aqui pro pessoal conhecer a sua casa. Tá, que legal.
Minha segunda casa. Ah, então, a Avance, ela fica em Botafogo, uma ruazinha sem saída, que deixa a gente assim num lugar estratégico, porque ao mesmo tempo que a gente está perto de tudo, a gente está perto de mercado, a gente está perto de igreja, a gente está perto de tudo, de transporte, é fácil acesso, a gente fica reservado também, né? Não tem barulho, a gente tem ali um cantinho só nosso. E eu acho que nesse processo todo do nascimento da Avance, encontrar o espaço foi uma das coisas mais difíceis. A gente levou, acho que quase 2 anos no processo de procurar o lugar. Uma coisa que eu não abria mão de maneira nenhuma é que não fosse uma casa. Eu queria que fosse uma casa, porque eu queria que desse o acolhimento, sabe? Assim, eu queria que as pessoas, e eu quero, e sempre vai ser meu objetivo, que quando as pessoas cheguem na Avance, elas se sintam em casa, sabe? É aquela coisa. Então, quando eu cheguei nessa casa e eu entrei, eu falei assim, gente, olha, aqui tem a janela parecida com a casa da minha avó, aquilo ali lembra, sabe, uma coisa de, nossa, tô em casa, tô acolhida, tô abraçada. E a casa, ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu também não abria mão é que tivesse um espaço aberto, né? Para que a gente pudesse ver o sol, ver a chuva, partilhar desse espaço, fazer atividades ali também. Criar um espaço de convivência nesse espaço aberto, né, ao ar livre. E isso é muito difícil na Zona Sul, né? É fácil na Barra, de repente, Recreio, mas na Zona Sul é muito difícil. E tem cada Então, vez quando a menos gente casas, né? conseguiu. Exatamente, aí quando a gente conseguiu agregar, aí, então você tá vendo aí, tá vendo? Essa sala é uma sala que é uma sala principal que a gente tem. Quando eu cheguei lá dentro e olhei esse chão, eu falei, gente, olha que coisa linda, sabe? Esse trabalho. Se você. É porque a gente não. Eu acho que você não tem aí uma foto do teto, mas assim, a sanca, o trabalho do teto é lindo. Então, a casa é bonita, ela é acolhedora por si só, sabe? Isso aí já é a parte de fora, a gente tem um loungezinho. Eu sou suspeita de falar, Renata, eu sou assim, eu falo da Avance com um sorriso no rosto, entendeu? É uma delícia. E a coisa que eu acho mais gostosa, assim, eu realmente me emociono, e se eu ficar falando aqui, eu vou me emocionar realmente, é que, assim, quando as pessoas chegam lá e falam assim, eu não tenho vontade de ir embora daqui, isso é um presente, entendeu? Ó, já Aham. tô eu aqui. Então, assim, porque, assim, só a gente sabe o quanto a gente buscou, o quanto a gente estudou as cores. É, as paredes, elas não são pintadas por acaso, sabe? Ao mesmo tempo que eu não queria nada monocromático, que eu queria trazer cor, eu sabia que eu não podia encher o ambiente de cores, porque poderia ser cansativo. E isso é importante também, porque a gente sabe que a gente recebe pessoas já com um declínio cognitivo é, que pode ter um certo declínio cognitivo, e isso pode trazer confusão mental. Então, tudo é muito delicadamente, assim, foi muito delicadamente, cuidadosamente pensado, sabe? Então, ter uma pessoa lá que senta no jardim ou senta naquela sala e fala assim, eu não queria ir embora, eu me sinto tão bem aqui, sabe? Isso, para mim, é o melhor presente, né? Então, Sem é dúvida. isso. É, Carol, então esse espaço está em Botafogo. E quem é essa pessoa aqui? Ah, é meu maridão, olha aí. Meu parceiro de vida, de trabalho. Então, ele que te ajuda aí. Essa foto foi também na casa, né? Ele é meu sócio. Isso aí foi lá dentro da casa também. Acho que foi no dia da inauguração, talvez. Acho que Show. foi. Então, ó, até perguntaram aqui, seria a nossa próxima pergunta aqui. Como os filhos conseguem saber se as atividades são qualificadas, desenvolvidas para o idoso mesmo? Ou seja, se não é só. Ela errou aqui. Se é só encher, deve ser encher linguiça, imagino eu. Encher linguiça. Então, É. quais as atividades que você oferece, se você puder detalhar um pouquinho mais? Então, deixa eu primeiro responder a pergunta. Isso é extremamente importante. Essa preocupação dessa pessoa, eu não sei o nome dela, você não falou, mas isso KD aí. de Cata Comunica. Aí não sei, não é Ah, para você tá. saiba. Então, isso aí é extremamente importante porque hoje em dia, esse público, né? O público, o envelhecimento, ele é visto
como um nicho de oportunidade por muitas pessoas. E então, assim, existem muitos profissionais que eles estão se embrenhando nesse processo do envelhecer, porque eu gosto de idoso. Mas assim, gente, trabalhar com o idoso não é só gostar. Gostar do idoso, gostar de trabalhar com o idoso, ter afeição, né, pelo assunto envelhecimento é extremamente importante para trabalhar com eles. Porém, não pode ser só isso, né? Você precisa ser profissional. E isso é extremamente importante, porque quando a gente fala, por exemplo, de estimulação cognitiva, você pode pensar que a estimulação cognitiva é... Vou fazer aqui uma palavra cruzada. Não deixa de ser uma estimulação cognitiva, mas quando você já pega um idoso com declínio cognitivo, ou quando você quer minimizar esse processo, ou quando você quer já manter o seu pai diante de um olhar profissional, para que você pegue o primeiro, sabe, processo de sinal de que isso está acontecendo, você precisa ter um olhar profissional para isso. Porque senão, você não sabe para onde vai. Você faz o jogo da velha, mas você não sabe o que você está procurando ali, o que você está fazendo, né? Então, isso é muito importante, sabe? Você pode, por exemplo, ter uma pessoa com boa vontade para levar o idoso ao banheiro, mas ele pode... Só a boa vontade não vai fazer com que ele, de repente, pegue o idoso errado, e a gente sabe que pela fragilidade do idoso, muitas vezes você pode ter a queda, né? Você pode ter a fratura óssea só no pegar. Então não basta você querer e ter a boa vontade de levar o idoso ao banheiro, você precisa saber a técnica de pegar. Então trabalhar com o idoso é muito importante e é muito importante que os filhos realmente busquem essa informação. Lá na Avance, todos os profissionais, eles têm a capacitação, eles são gerontólogos, eles têm a especialização, a gente tem esse cuidado. E assim, os filhos, eles são super bem-vindos. Quando os idosos entram, eles não simplesmente deixam eles, né, seus pais lá. A gente convida para que eles fiquem, a gente convida para que eles participem muitas vezes das atividades, enfim, que eles estejam ali com a gente. Então, isso é importante, sabe? Para que eles possam vivenciar e conversar com os profissionais também. E respondendo em relação a... Porque isso traz segurança, entendeu, Renata? É importante, né? É importante quando você vai deixar o seu... Porque quem procura um centro-dia, ele quer qualidade de vida para o seu idoso, para o seu pai, né? Porque se você não quisesse, enfim, você não estaria preocupado em procurar um centro-dia. Existem, de repente, formas mais fáceis né, de chegar e resolver o que você precisa, alguém para cuidar ali e tal, sem ter que levar ou ter que buscar alguma coisa diferenciada. Então, assim, falando sobre as atividades, a gente tem musicoterapia, a gente tem biodança, a gente tem canto em grupo, a gente tem estimulação cognitiva, inclusão digital, crochê, fisioterapia funcional, literatura, leitura e contos, neuróbica, que mais? Acho que isso. Artesanato. Acho que a arte-terapia. Culinária, talvez. Tem a nutrição, a gente tem a nutrição que ela faz atividades com eles, assim, de buscar, né, aquela comfort food, né? As receitas da família, do que eles mais gostam de fazer, e aí, assim, eles trazem para a nossa vivência, e para cada dia, cada semana, um traz uma receita, dá uma sugestão, a nutrição também está sempre junto com a gente faz receita junto com eles também. Então, a gente também tem isso. A hortinha a gente está montando, a hortinha, porque lá tem que ser a horta vertical, né? E a gente está estudando o melhor local, assim, questão de sombra, para não... Porque as plantas precisam, né, da questão da sombra, e a gente está montando lá um tetozinho com... esqueci o nome, é uma grade, não é uma gradezinha, uma tela para poder minimizar o sol, para poder fazer a hortinha. A intenção é que cada idoso tenha a sua horta, né? E cuide da sua horta. A Simone colocou aqui, além de toda a parte científica e profissional utilizada para o dia a dia, quais outras terapias holísticas são utilizadas? Não entendi. Como?
Desculpa. Além de toda a parte científica e profissional utilizada para o dia a dia, quais outras terapias holísticas são utilizadas? Então, a gente não tem terapia holística por enquanto, mas a gente pode ter tudo, né? A gente vai agregando. Quando a gente começou lá atrás, a gente era pequenininho. E a inclusão digital, por exemplo, Renata, foi uma sugestão de uma própria filha de um idoso, sabe? Que buscou lá, foi olhando a nossa grade de atividade e falou assim: vocês podiam ter inclusão digital? A gente, boa, vamos colocar, entendeu? Então, assim, algumas pessoas já perguntaram sobre algumas terapias, massagem, essas questões, né? Mas a gente, realmente, essa parte a gente não tem. Então, mas podemos ter. Legal, ó. Andréa falou para contar aí sobre a nutrição. A nutrição, então, a gente tem a alimentação lá na Avance um capítulo muito, muito gostoso, sabe? Porque a gente tem a Edna, que é uma delícia de pessoa, além disso tem mãos de fada, assim, faz uma comida maravilhosa. Então, e assim, uma das coisas também que a gente prima muito é a questão da alimentação, né? Não só da qualidade nutricional, que é a Tatiana, que é a nutricionista lá da Avance, ela faz todo o cardápio, com toda particularidade de cada um, com os gostos. Os filhos, eles recebem todo o cardápio semanalmente e podem sugerir alguma mudança em relação ao gosto do pai, da mãe, enfim. Isso aí é aberto ao diálogo, a Tati tem uma ótima relação. Além disso, ela faz o controle nutricional também do idoso, tá? Em relação a peso, ganho de peso, perda de peso. Então, a gente tem esse cuidado. E aí, assim, a Edna, né? Transforma, faz a poção mágica lá, pega as dicas e a indicação da Tati, né? Do cardápio da Tati e transforma numa comida maravilhosa. E uma das coisas que é mais gostoso é que, assim, e que também eu sempre fiz muita questão, é que a comida ela fosse fresca, feita lá. Porque quando você está em casa, sabe aquela coisa, assim, de barulho de panela de pressão? Não é assim? Que você vai sentindo aquele cheirinho de feijão, tipo, ai, caramba, cheirinho de feijão da casa da minha avó, da casa da minha mãe. E era assim, de repente quando eu chegava do colégio, tava lá a panela de pressão. Então tudo isso vai trazendo memórias, vai resgatando, sabe? E é muito legal. Então a comida ela é feita lá na Avance, diariamente, pela Edna. E eu tenho certeza que é uma das coisas que a gente está com mais saudade aí, que todo mundo. Comida Porque dela. é maravilhosa. E aí a gente serve 5 refeições: é café da manhã, colação, almoço, lanche e o jantar. Tá. E hoje você acha que tem mais ou menos quantos idosos com vocês? Então, os dias são muito variáveis, né? A gente varia muito, porque como eu te falei, a gente tem aqueles idosos fixos que passam um tempo com a gente, tem aqueles que passam a semana toda com a gente, e a gente tem aqueles que vão para determinadas oficinas e voltam. Então, e isso é legal da casa, porque a gente tem um movimento, sabe, muito gostoso. Chegou um, falou, e daqui a pouco vem outro. Então você tem esse movimento que traz vida, sabe? Aí chegou um com perfume, com uma voz que fala mais alto e que é aquela gargalhada de fulano e ciclano. Aí lá vem fulana com a história dela. Isso é muito bom, traz uma sensação gostosa. Então, assim, de pessoas mesmo que ficam com a gente gira em torno. A gente vai fazer um ano, a gente fez um ano, né? A gente estava girando em torno de 20 pessoas, de 15 pessoas. Agora, no total de idosos, entre oficinas e centro-dia, uns 30 idosos. Tem vários aí na foto, né? Aí, assim, a gente também, sabe, o Renata, eu acho que quem trabalha com envelhecimento tem uma obrigação, né? É um interesse público, sabe? É um dever público preparar as pessoas para envelhecer. A gente vai envelhecer, não tem o que fazer, assim, não tem outro caminho. O caminho que quem não envelhece vai embora mais cedo, né? E tem muitas pessoas que acham que não querem ficar velhos, né? Tipo, não quero ficar velho. Quer sim, porque ninguém quer morrer com 60 anos de idade.
porque 60 anos a gente chega muito bem. E 60 anos, aqui no Brasil, é considerado, né, idoso. Então, assim, as pessoas querem envelhecer, né? E assim, a gente precisa aceitar esse processo de envelhecimento, né? E fala. Não, eu ia perguntar qual que é a idade média desses seus idosos, porque eu não acho 60 idoso. Então, mas 60, pois é, mas só que a gente tá lá no Estatuto do Idoso É a de regra. 2003, no artigo 1º tá lá, que idoso são todos aqueles que a partir de 60 anos, né? E a tendência é essa mesma, a gente vai chegar cada vez mais funcionalmente bem, né? Hoje a gente ainda tem um grupo de pessoas que estão chegando com mais fragilidade, mas por quê? São pessoas que viveram uma época que não sabiam que fumar fazia mal, que não sabiam das questões alimentares, né? A nossa geração, a gente tem a chance de chegar aos 80 muito melhor do que algumas pessoas estão chegando hoje, sabe? Aos 90. Então, assim, a gente vai ter cada vez idosos melhores. Eu acho que esse conceito de idoso, ele é mutável, né? E ele vai acabar sendo revisto também, né? Só alguém perguntou se estava aberto, está fechado, tá? Durante esse período. Eu acho até que hoje em dia tem muito vulgo idoso que é mais jovem que o jovem. Porque hoje o jovem fica muito em casa, fica lá no Netflix, no seu, sei lá, joguinho, e não sai. E às vezes tem idosos que estão aí ativos, indo para um lado para o outro. Mas acho que tem o quê? Mais ou menos uns 70 anos, a maioria deles? Que estão com você? A gente está rodando em torno de 80 anos por aí. Ah, tá, mais velhos, tá. E tem psicólogos também? Assim, que vocês Tem a Denise. Temos a Denise, que é minha parceira aí também nas atividades online. A gente está fazendo as oficinas online também nesse período que a Avance não está lá presencialmente, né? Então, ela é psicóloga, é gerontóloga e nos ajuda lá nesse olhar também, né? A Denise aí, ó, botou um coraçãozinho aí, ela tá aí. Nos ajuda nesse olhar, nos orienta também, né? Então, além dela tá lá na atividade de estimulação cognitiva, né? Dela liderar essa atividade, agora também online, ela também nos ajuda nesse suporte também. Legal. Nós temos terapeuta ocupacional também, que é a Natália. Temos técnicos de enfermagem, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, que é o Vinícius, enfim. Uma equipe grande aí por trás. Vocês são quantos na equipe? Então, a gente tem a equipe fixa, né? Que somos aquelas pessoas que estão lá diariamente. Temos a equipe itinerante, né? Que vai e vem, né? Que vem, fazem as suas atividades, dão suporte. No total, vou ter que parar aqui para contar para você, mas acho que 10, 15, talvez. Tá. 15. Legal. Isso. E botei aí o logo. Me conta um pouquinho sobre a ideia desse logo e até pelo nome e a imagem. Teve alguma coisa por trás ou não? Não, teve, claro, teve a questão da socialização, da interação, né? E assim, o colorido também porque eu queria também que trouxesse uma ideia de intergeracionalidade, sabe? Que isso para mim é muito importante, é o que eu te falei, a gente começou nosso papo lá atrás falando sobre isso, né? A importância das crianças que convivem com os idosos, dos idosos que convivem com as crianças, assim, não em relação, não para somar, né? Porque a gente precisa ter um cuidado muito grande, uma coisa que a gente precisa chamar atenção é que idoso não pode ser infantilizado, mas a intergeracionalidade, que é uma coisa que é você promover a convivência do idoso com a criança, né? Isso é muito bom. E essa ciranda, quando eu olhei aí essa imagem, isso me lembrou uma ciranda, sabe? De intergeração, de socialização, de alegria, de colorido. A Avance, o nome da Avance já era a minha empresa de fono, né? Então,
eu aproveitei o nome da Avance, porque eu acho que é avance, é avançar, é ir para frente, é buscar caminho, é buscar qualidade de vida. E a gente tem o 60 a mais para poder indicar que são para pessoas a partir de 60 anos. Eu vou te contar um segredo, tá? Quando quando a gente iniciou, era Avance Centro Dia para idosos. Só que, assim, eu comecei a reparar que os próprios idosos, eles têm preconceitos com ele, com a palavra idoso, né? Então, no início, quando a gente começou mesmo, ia eu e meu marido, e ainda vamos, né? Com folders na mão, panfletos rodando por Copacabana, ia lá para a pracinha do bairro Peixoto, espalhar panfleto, folder, olha, tem a casa e assim, vai lá conhecer e tal. E quando a gente entregava, muita gente chegava pra gente e falava assim, mas do que se trata? Então, a Van Centro Dia para Idosa, gente, era nítida, se fechava o rosto, sabe? Fechava o rosto. Isso pra gente ver, assim, o quanto essa questão da idade, né, da palavra idoso, ou então do envelhecer mesmo, ele vem culturalmente com um peso negativo muito grande, sabe? E eu sentia nitidamente isso, que as pessoas criavam um bloqueio, porque batiam um papo comigo, se interessavam, ai, que legal, atividade de dança, atividade de música e tal. Mas para idoso... E a pessoa nitidamente tinha mais de 60 anos, sabe? Eu não tô falando assim com uma pessoa que você fica assim, tipo, será que esse aí tem tanto... Exatamente. Eu ia naquelas pessoas que eu tinha certeza que tinham mais de 60 anos. Então, o quanto preconceito ronda isso aí, né? E aí, pensando nisso, até mesmo para que as pessoas se deem oportunidade, a gente resolveu mudar. E botou o 60 a mais, porque é uma forma de apresentar aí esse grupo de uma maneira mais leve. E tem uma aceitação muito melhor, sabe? Olha, a gente só tem mais 9 minutinhos, tá passando rápido, hein? Passou rápido, né? Se, por exemplo, se alguém quiser entrar nessa área, existe algum curso que a pessoa pode fazer? Não sei. Conhece algum curso? Algum custo? Curso. Curso SBGG, buscar lá na SBGG, tá? Que é a Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria. Então, tem vários cursos e lá os cursos, eles são... Você pode confiar, enfim, né? É o caminho, entendeu? Buscar pela SBGG. Tá ótimo. E deixa eu até trocar aqui, botar uma outra fotinho que eu não sei exatamente qual era a ideia aqui com essa foto. Eu não sei se você... Talvez mostrar, assim, que a gente... Como eu falei, né, que a questão que a construção da casa, a gente pensou em tudo. A gente, depois, então, de achar a casa e fazer a obra, colocar ela toda dentro das normas da ABNT, né, com toda a segurança possível, a gente foi buscar, então, o que a gente ia colocar dentro da casa. A gente não poderia botar muitos móveis de forma nenhuma, porque tem a questão do risco de queda, né? Para não atrapalhar o deambular do idoso e a gente tem a maior segurança possível, mas a gente foi pontualmente em alguns objetos que hoje ainda, veja bem, ainda, porque eu acho que daqui a alguns anos a Avance vai precisar mudar esses objetos, né? Porque assim, os idosos do futuro já não vão mais identificar esses objetos, mas assim, a gente foi pontualmente escolher objetos que compusessem essa questão do envelhecer e assim, diretamente que trouxessem essa memória afetiva dos idosos. E assim, Renata, é impressionante a resposta, sabe? Quando o idoso vai visitar a casa, eles olham, eu tô olhando esse rádio aí, tô lembrando de um senhorzinho que encheu os olhos de água, sabe? E olhou e falou assim, eu era radialista e eu tinha um rádio desse, sabe? Esse rádio já me trouxe duas lembranças, de uma outra que falou assim, meu avô tinha um rádio desse na cabeceira dele, a neta foi visitar, sabe? Para colocar a mãe e lembrou do avô. Então, assim, isso é muito positivo. Isso é um feedback maravilhoso. Você poder fazer com que que as pessoas, né, vivam isso, sabe? Assim, vivenciem esse sentimento. Isso é muito bom. Bom, a gente só tem mais 5 minutinhos. Rapidamente, existe alguma melhoria que os filhos, que eles possam fazer em casa pro idoso? Por exemplo, eles vão
passar o dia com vocês, mas em casa, por exemplo, um espaçozinho de alongamento, alguma coisa, alguma atividade assim, rápida, que dê para sugerir? Várias, na verdade, assim, a gente precisa garantir que a casa do idoso seja uma casa segura, né? Isso é mais importante. Assim, mais do que um espaço de alongamento, eu acho que você tem que garantir que você não tenha tapetes, que o idoso possa se locomover com segurança, barras dentro do banheiro, dentro do boxe, elas são extremamente fundamentais, porque né, numa necessidade de abaixar, de lavar o corpo, lavar os pés, o idoso tem onde segurar, né? A iluminação é extremamente importante. No dormir, muitos idosos têm quedas dentro do banheiro ou ao levantar para ir ao banheiro à noite. Então, assim, garantir que exista uma iluminação indireta nesse quarto, né, para que faça com que o idoso levante com mais segurança. Então, são coisas pontuais que são extremamente importantes para serem revistas e vistas, né, cuidadas assim na casa do idoso. Entendi. Legal. E, rapidamente, muita gente faz confusão com geriatria e gerontologia? Eu acho que sim, ainda assim, né? Acho que cada vez mais as pessoas vão se habituar com esses termos, né? Mas ainda assim, a geriatria, ela é especialidade médica, né? É um médico, o médico tem especialidade no envelhecimento, no idoso, né? Ele é o geriatra. Gerontólogo é todo profissional que quer se especializar no processo de envelhecer. Então, a gerontologia, ela é a ciência que estuda os fenômenos do envelhecimento por todas as suas faces, psicológica, social, né, física. Então, você estuda um conhecimento amplo desse processo do envelhecer, entendeu? Entendi. E aí, assim, eu sou fonoaudióloga de formação, fiz a gerontologia para me especializar, para me aprofundar mais nesse processo. Então, outros profissionais de outras áreas, qualquer área, pode se especializar também, ser um gerontólogo, entendeu? Um arquiteto, por exemplo, que goste de idosos, que queira projetar casas para idosos, faz a gerontologia, porque você vai te dar muito mais embasamento na hora de você fazer um projeto, porque você vai conhecer as necessidades desse público, né? Muito bem. E nome de 2 pessoas que te inspiram? Eita! Pode ser 3? 3, é só o nome, não precisa explicar muito, não. Já tem 3? Então tá. Valmo, Selma e Almerinda, minha vovó Fia. Legal. E vamos tirar uma fotinha aqui primeiro, antes que acabe, pra gente guardar Vamos, aqui. claro. 1, 2, 3 e já. E conta aí rapidamente sobre a importância das atividades online. As atividades online, então, gente, assim, a gente está afastado, né, assim, presencialmente, mas estar afastado presencialmente não quer dizer isolado socialmente. A gente está usando muito o termo de isolamento social, né? Você pode estar em casa, mas estar em socialização. E hoje em dia a internet é isso, né? Muitos idosos ainda têm um pouco de receio, medo, mas aí cabe os filhos também a estar incentivando. E a gente está com as oficinas online, acontece uma vez por semana, é só procurar a gente. E está sendo, olha, uma resposta maravilhosa, muito legal. Ótimo. A gente está se divertindo muito. E trabalhando também, né? Isso é bom, isso é bom. No último minutinho, a sua meta aí com relação ao seu trabalho no Rio de Janeiro. A minha meta ser referência de qualidade de vida para os idosos, sabe? Quando alguém chega e perguntar assim, Renata, o que você quer de qualidade de vida para sua mãe futuramente? Eu quero que ela vá na Avance, quero que ela frequente a Avance. Exatamente, essa é a minha meta, entendeu? Que as pessoas pensem em mim na Avance como qualidade de vida para os seus idosos. É isso aí, ó. Carol maravilhosa, a Avance só reflete essa profissional gigante que ela é. Muito bem. Trabalho de excelência, casa linda e cheia de amor. O pessoal só elogiando aqui seu trabalho. Sucesso. Legal. Parabéns. Vai conhecer a gente lá, Renata. Vai conhecer a gente. Boa, na hora que isso aqui acabar, eu quero conhecer tudo que eu vim explorando nessas lives, eu quero ver ao vivo depois. O que eu ainda não conheço, eu quero ir atrás. Então, parabéns por tudo, por todo o projeto. Obrigada. Toda a dedicação. E quero agradecer a todo mundo que participou aí da live, especialmente você. Obrigada, querida. Um beijo. Tchau, tchau.
Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, gente.